Aí é de cada um tem uma forma, uma preferência, mas vamos lá, o convidado tem que se adaptar. Não, na verdade, a ideia mesmo é bater um papo sobre temas, né? Então, estamos começando. Esse MusaCast de hoje vai ser um pouquinho diferente. Ele vai estar passando no horário normal dele, que é quinta-feira, às 12 horas. Mas nós estamos gravando hoje na quarta e amanhã, na quinta, é a nossa confraternização de final de ano. Então, a gente vai estar na confraternização assistindo e respondendo perguntas, se aparecer pergunta ali e tal, né? Eu quero pedir desculpas aí, que eu soube que na semana retrasada tiveram umas perguntas que não foram respondidas, mas é porque deu delay aqui no tempo de chegar do YouTube para a gente ver. Então a gente vai responder lá no YouTube essas perguntas que chegaram atrasadas aí para vocês aí que estavam vendo. Hoje a gente tem um convidado especial, um convidado que participa do nosso MesaCast sempre fazendo perguntas, está sempre ao vivo com a gente, o Thiago Matoso. O Thiago é um parceiro nosso aqui da B12 Educação, da TXM Métodos. Ele está em Portugal já há 2 anos, estava falando agora, 2 anos e 2 meses, né? 2027 vai ser o 3º ano, não volta mais, já vai ser difícil trazer o Thiago de volta para o Brasil. E hoje o tema do MesaCast vai ser isso, né? Vamos falar de Portugal. Porque a gente tem visto, tem pipocado muita notícia aqui de oportunidades para empresas brasileiras em Portugal. Não só em Portugal, a gente tem também ouvido falar que Paraguai tem programas para empresas brasileiras, Uruguai tem programa para empresas brasileiras. E como é que está lá em Portugal? As empresas brasileiras são bem-vindas ou não? Bom, obrigado, Saulo, por mais esse convite aí. Eu sempre gosto de bater um papo sobre esses assuntos. Vamos lá. Cara, bom, nesses 2 anos e pouco, né, que a gente está vivendo lá, já deu para conhecer um pouquinho do ecossistema, entender um pouquinho as relações também de Brasil-Portugal nessa vertente, né, além do que a gente já conhece historicamente. Cara, tem muito brasileiro chegando por lá, né, eu acho que isso não é novidade para ninguém, por inúmeras razões, inúmeros motivos. E claro que existe em alguns pontos, uma facilidade pelas ligações históricas de um país com outro, pela facilidade idiomática, mas, cara, são mercados completamente diferentes, né? Desde a parte cultural, de negócios, de relacionamento, como de perspectivas também, de tamanho de mercado, né? Enfim, o Brasil é um país imenso, continental, e Portugal um país muito menor, com limites mercadológicos muito, muito menores, porém, o que a gente ouve muito é Portugal como uma entrada para a Europa, né? Então as pessoas entrando via Portugal para acessar o mercado europeu como um todo, e é natural que a porta seja por lá. Tem muitos brasileiros envolvidos no ecossistema lá, eu já encontrei visitando incubadoras, coworkings, algumas empresas até tem muito brasileiro por lá, tanto na parte de gestão, ajudando também nesse meio de campo com os empreendedores brasileiros, como empreendedores de fato, né? Então, assim, claro, eu acho que é um mercado interessante. É para se considerar, mas depende muito também da área, do setor, do que você pretende fazer por lá, né? Porque eu já vi, tem casos de empreendedores que eu tenho percebido bastante sucesso, crescimento, e também sei de pessoas que patinam um pouco, dado algumas particularidades essas particularidades que eu mencionei, né, do mercado local. A gente teve semana passada uma apresentação do Startup Genome, que é aquele programa, um index, né, das startups do mundo inteiro. Sim. E Florianópolis o Sebrae contratou para fazer no Brasil todo um diagnóstico. Sim. Das cidades. O ano passado o Florianópolis fez um diagnóstico prévio, foi considerado a 13ª cidade, acho que da América Latina, para inovação. E esse ano foi feita uma ação mais efetiva. O Startup Genome entrevistou startups, me entrevistou centros de inovação, governo, investidores, né? E entregou o relatório durante o Web Summit, lá em Portugal. E daí eles vieram apresentar aqui para nós na semana passada, semana retrasada. E colocam a gente no mesmo patamar que nós estamos
no modelo de busca de internacionalização. Santa Catarina e Florianópolis, busca internacionalização. E ele coloca junto com cidades como Tel Aviv, Estocolmo, algumas cidades, acho que do Canadá. Coloca uma lista de cidades, acho que são 8 cidades que ele coloca como sendo, né? Sendo que Tel Aviv está voando, né? E Estocolmo um pouquinho. E daí Florianópolis lá embaixo. Muito lá embaixo de internacionalização. Primeiro porque falta VC, né? Venture Capital. Não tem, né? Florianópolis não tem. Sim. Eles fazem uma continha, né? De quantas startups foram adquiridas durante esse tempo, quantas foram investidas. E eu estava falando com o Tony, do Celta, né? Certo. E nós estávamos discutindo isso e assim, as startups de Florianópolis não querem ser investidas. Muitas querem fazer bootstrapping, muitas querem... Tem poucas que buscam isso. E quando se fala em mercado, 250 milhões de habitantes no Brasil, né? É um mercado enorme. Sim. Por que eu vou embora daqui? Por que eu vou sair daqui? Né? E, então, não estão vendo essa oportunidade. E Florianópolis focou-se muito em SaaS, né? Florianópolis é muito B2B SaaS. B2B SaaS, que é o que as startups fazem. Nessa tua perspectiva, que Florianópolis está muito, muito atrás, eles veem com potencial, Claro. né? Mas pós-pandemia caiu muito, porque não tem mais investimento. Então, a principal dificuldade que eles colocam é dinheiro. E lá em Portugal tem dinheiro para os brasileiros ou só para os portugueses? Cara, tem. Eu conheço, inclusive, recentemente, eu tive acesso a um relatório da Deloitte sobre as startups portuguesas que mais cresceram esse ano. E a que estava em 4º lugar é liderada por um brasileiro, que está lá já há alguns anos, captou dinheiro com a Portugal Venture, que é um fundo de venture capital público, né, de Portugal, e ele está crescendo pra caramba. Então, é um case, né, é a Digital Manager Guru. Trabalha com infoprodutos, uma plataforma para infoprodutores. O André, um sujeito super legal, super empreendedor, anda bastante aqui pelo Brasil também. Então, tem. Claro que tem a sua jornada e tem também o interesse, né? Eu vejo que, por exemplo, Tel Aviv, eu acho que é notório a gente saber que as startups de países como Israel e até como Portugal, elas já nascem um pouco com essa cabeça global, porque o mercado é pequeno, né? Que nem tu estavas falando. Sim. O mercado brasileiro é tão grande que às vezes ele inibe essa mentalidade expansionista, né? De pensar global. Realmente, 250 milhões de pessoas é muito, mas não são 8 bilhões, né? Então, quer dizer, tem um pouco tá um pouco relacionado com a ambição, fato, com a visão de crescimento e entender o que é necessário para chegar nesse crescimento e jogar o jogo, né? O jogo do Venture Capital. Eu conheço, por exemplo, empresas de tecnologia daqui que não tem, por essência, assim, por DNA, não tem esse interesse. E eu acho que tá tudo bem, tem pelo menos duas grandes vertentes, né? Que é essa bootstrapping e a da captação, do jogo das rodadas, que você vai investindo, que você vai ganhando mercado, vai buscando essa atração na velocidade que o mercado potencial te permite, né? Inclusive, um trabalho profissional que eu tive a oportunidade lá em Portugal, com uma aceleradora muito legal, que trabalha com scale-ups, chamada Founders, que foi criada por founders, para founders, outros founders, por isso ela tem esse nome, inclusive. E 2 dos líderes, né, dos líderes lá da F2, né, eles têm jornadas completamente diferentes. Um tá nessa jornada de captação, buscando, já chegou acho que até Série B, já captou acho que mais de 30 milhões de euros, mais de 250 funcionários, escritório em 4, 5 países, inclusive aqui. E ele dizendo, mas eu ainda não sou profitable, né? Depois de 10 anos de jornada. E o outro não. O outro tá lá, muito menor, 14 pessoas, mas falou, mas eu dou lucro desde o primeiro ano. Né? E também já tem lá, acho que por aí, perto de 10 anos também.
E então, cara, não tem certo e errado. Eu acho que também, assim, tem um contexto. Eu acho que esse outcome aí do Startup Genome é importante, até para as pessoas se reconhecerem e ver, cara, mas será que é isso mesmo que a gente quer? E a gente se reconhece nesse resultado? Não, é porque nós somos assim, nós queremos isso, essa é a nossa... É o tipo de crescimento. Mas tem que se reconhecer, isso é importante, tem que se reconhecer. Exato. Exato. Não dá para a gente querer dizer assim, nós somos Tel Aviv, ou nós somos Israel, ou nós somos, sei lá, Vale do Silício. Exato, mas esse é o ponto, eu acho, entendeu? É a gente olhar para esse resultado e falar assim, cara, é isso que a gente quer mesmo? Então, e às vezes é isso, a gente chega como uma pesquisa, né? Você elenca uma hipótese, você vai experimentar ela e de repente você vai chegar e aí aquela hipótese vai se confirmar e tu, pô, legal, né? Ou não. Ou você chega num resultado e fala assim, cara, pô, não era isso que a gente queria, né? Isso a gente vai para níveis maiores, né? Por exemplo, o Canadá e a Austrália são países que resolveram vender commodity. Fecharam as indústrias de automóveis, fecharam as grandes indústrias e nós vendemos commodity. Estratégia de... Tem o petróleo, tem comida e eu tá bom, tô feliz com isso. Não botei muita indústria aqui, né? Exatamente. Não quero fazer isso, né? E talvez fique confuso, né? Para o mercado. Se você não se posicionar. Sim, fato. Eu acho que isso é importante. Porque a forma como tu posiciona é como as pessoas te reconhecem. Né? E talvez, assim, se existe esse descompasso, talvez assim, cara, mas a gente gostaria, né? Uma vez eu até vi uma palestra sobre bootstrapping com um dos fundadores de uma grande empresa de tecnologia daqui, que ele foi falar sobre bootstrapping, e ele falou assim, a gente fez bootstrapping, mas não é necessariamente o que a gente queria. A gente buscou funding, a gente não conseguiu. E o que sobrou foi o bootstrapping. Então, né, deixa eu contar o que a gente fez, dado que e foi isso que a gente conseguiu. Né? Então, tem isso também. Eu acho que é olhar para esse contexto e ver, cara, a gente se reconhece nisso, pô, onde é que a gente... Não, a gente de fato queria captar mais, queria ter mais grana em volta, e aí diagnosticar também o que está faltando fazermos para atrair mais a grana, o funding, o venture capitalist, para chegar nesse mercado de expansão, caso seja de fato um desejo, né? Assim, às vezes não é mesmo. O teu amigão Diego teve aí, né? Sim. 2 semanas atrás aí, né? Sim, eu acompanhei. Falando um pouquinho disso, né? Da importância do founder e de que eles gostam de falar com o founder mesmo, né? Para isso acontecer. Só que quando vamos voltar para Portugal, né? Que a ideia, falar que você está lá, né? Claro. O founder está aqui, né? Florianópolis, viu que precisa, não está crescendo bastante, tá? Ele tem que fazer uma opção, né? Para sair, vou ter que deixar a minha empresa aqui e vou lá, porque lá também eles querem falar com o founder, né? Não querem falar com um segundo lá, né? Sim, é normal, eu acho, né, cara? Depende principalmente nas rodadas mais iniciais, né, cara? Ainda quando ainda falta uma clareza maior sobre o product market fit, se aquele modelo que até então a startup cresceu, vamos dizer aqui no mercado brasileiro, se ele se adapta lá, se ele é adequado para o mercado português, né? Então, assim, mas por outro lado tem gente que está abrindo o negócio lá, né? Um outro negócio, uma outra filial, enfim, entendendo que precisa de particularidades por lá. Né? Tem grupos, não necessariamente de startup, mas de alimentação, por exemplo. Eu conheço um pessoal conheci um pessoal de rede de restaurantes, de shopping center, basicamente, que o cara abriu e tá crescendo pra caramba lá. Sabe, assim, em poucos anos o cara já tá com várias unidades, com um plano de expansão ousado. E então, assim, não é startup, né, que muitas vezes é o que a gente fala, mas que tem potencial de crescimento. Afinal, é mais que eu. E assim, na verdade, comer todo mundo tem que comer, né, cara? Então, assim, a quantidade de brasileiro que existe lá acaba também atraindo negócios atrativos para a comunidade brasileira, né? Como é o caso, por exemplo, dessa rede de restaurantes. Mas tem algumas iniciativas, o Porto Digital, né, que é uma iniciativa bem conhecida lá de Recife, Pernambuco, eles já estão com uma unidade do Porto Digital lá no Aveiro,
em Aveiro, que é próximo ali ao Porto, já há alguns anos, procurando fazer uma O ponte. Sebrae também, que estão montando um coworking lá, uma incubadora lá. Eu ouvi a notícia agora recente, que eu acho que inclusive foi divulgada lá no Web Summit, que estaria abrindo um escritório em Lisboa, acho que junto com a Apex, se não me falha a memória, acho que junto com a Apex, para fazer esse exercício também, né, de ter um apoio. E que eu acho que é muito criar uma cama para essa chegada dessas startups, para quase como se fosse uma tropicalização às avessas, né? Assim, para chegar lá e também apresentar o mercado, entender como é que ele funciona. Tem um empreendedor brasileiro, coincidentemente de Recife também, que eu fiz amizade lá no Porto, que ele está residindo lá, mas tem uma empresa de tecnologia bem consolidada, já há 30 anos aqui no Brasil. Mas essa empresa também, ele já criou algumas spin-offs a partir dessa empresa, que é uma empresa muito mais uma fábrica de software, que atende projetos específicos, e nesses atendimentos ele acaba percebendo pequenas demandas que surgem, e como ele tem time, monta um squad, cria o produto, e às vezes isso dá muito certo. E é o que está acontecendo agora. Ele criou uma solução para o mercado hoteleiro e está indo muito bem. Aqui no Brasil ele já tem um faturamento razoável assim, para o tempo de empresa e estava querendo entrar lá. Mas começou a esbarrar um pouco nessas dificuldades um pouco culturais, né? Porque ele passou a se questionar, tipo, mas qual a empresa que tu já atende aqui? Onde é que eu tenho escritório? Que são visões muito particulares do mercado local. Então não é fácil, né? Aqui é difícil, mas lá é fácil. E é 6 vezes mais difícil lá, né? 6,5 vezes mais difícil, né? Exatamente. Agora, assim, cara, tem que estar se mexendo, né? Assim, aí eu fiz amizade com ele e até ele me contou recentemente num café que fomos tomar que uns meses atrás eu fiquei sabendo de um evento de turismo, eu só encaminhei para ele assim, o link, nem falei nada. Só encaminhei, ele olhou, gostou, foi no evento e ele me falou, cara, eu nunca te falei isso, mas aquele evento que tu me mandou mudou a chave, porque lá eu conheci um investidor que estava interessado, procurando uma coisa parecida comigo, já me apresentou para 2 clientes, já consegui ter meus primeiros clientes aqui em Portugal e tal. Então, assim, cara, tem que estar se movimentando, tem a questão do networking, tem que ser visto, tem que conversar. Eu acho que barreiras sempre existirão. Eu acho que independentemente do lugar. Agora, o quanto você consegue, de fato, explorar o que tem lá para oferecer para você, procurar as pessoas, tentar se movimentar com as pessoas certas, porque o ecossistema lá é pequeno, né, cara? Eu tô há pouco tempo, em um ano, assim, que eu indo nos eventos, fazendo meus esforços. Já conhece todo mundo. Então, cara, tu conhece muita gente. E tu vai nos eventos, é quase sempre a mesma malta. Que nem Floripa, a mesma malta. Cara, que nem mais ou menos como Floripa, Santa Catarina, né? Que é mais aqui a nossa praia. Então isso é muito comum. E aí, claro, você passa a conhecer as pessoas, se envolver, fazer network, um apresenta pro outro. E a coisa anda muito nesse sentido. Mas, cara, tem financiamento, claro que tem as barreiras, como aqui também tem. Burocracia. E tal. É isso que eu ia dizer. Tem muita burocracia, tem muito recurso público também à disposição, né? Eles têm um fundo soberano, né? Tem um fundo soberano lá. Cara, eu não conheço tanto, eu tenho ouvido falar bastante de fundos europeus e que muitas vezes são... talvez o fundo soberano esteja ali na Portugal Venture, né? Que é essa VC pública, né? Que até o André lá onde captou. E... Cara, por exemplo, lá no Porto acontece um evento específico para aproximação de investidores e startups, que chama-se SIM Conference, né? Que é Startup Investment Match, SIM. Então o evento é para este foco específico. Talvez fosse uma coisa interessante de a gente espelhar para cá, para começar a movimentar e trazer. E, cara, é bem interessante, porque toda a construção do evento tem muito esse foco, sabe? Não é um evento tanto assim de... óbvio que tem o relacionamento, mas tudo a gente percebe que todas as atividades são muito centradas nesse match. Tem sessões com uma série de mesinhas assim de 2 a 2, onde você tem espaços... Speed date. Exatamente isso. Speed date, né? Na aplicação ali, no aplicativo do evento, você pode marcar lá, tem o perfil das pessoas, ele já faz sugestões.
né? Os temas são muito centrados nesse assunto de investimento, de como se preparar. E eu acho que é uma iniciativa bem legal. Já é um evento recente, o segundo ano foi esse ano, é liderado pela Startup Portugal. Fica aqui uma ideia para o ecossistema de Floripa para pensar em algo parecido. Aí volta ao nosso diagnóstico do Startup Genome lá, né? Uhum. Não tem um investidor aqui. Nós não temos, os Faria Limers não estão aqui. Sim. Não tem uma Faria Lima aqui Sim. para investir. E daí quando uma empresa chega no nível de investimento, ela vai embora. Porque não tem um venture capital, um fundo soberano, alguma coisa que coloque grana aqui. Então você tem, primeiro, uma cultura do bootstrapping, às vezes, muitas vezes cultura, ou necessidade do bootstrapping, né? Talvez não seja nem cultura, seja necessidade do bootstrapping. Tem um público, um mercado enorme e não tem dinheiro. Não tem ninguém aqui olhando para essas startups. Eles disseram lá uma coisa que tem que Florianópolis, não é Santa Catarina, é Florianópolis. Sim. Tem que abrir 1.000 startups por ano. 1.000 startups por ano e eu não sei, não lembro os números exatamente, posso mandar o relatório, não sei se Legal. você recebeu. Não recebi, mas... Quanto é que teria que ter investimento, quantas deveriam receber investimento, e está assim, Florianópolis está 0,5 do que isso tem a acontecer, porque não tem recurso, não tem dinheiro aqui, não tem essa cultura, ou sei lá, esse dinheiro, não tem o dinheiro. As famílias que poderiam ser investidoras, as grandes empresas que poderiam ser, estão indo para São Paulo, porque lá é muito mais fácil de captar, né? Até quando o Diego esteve aqui, eu até perguntei de Uberlândia, né? Pô, como é que a Sanca está em Uberlândia ainda? Disse, mas temos um escritóriozinho em São Paulo, né? Claro. Porque não dá para ficar só em Uberlândia. Eu tava acompanhando essa questão aí. Então, eu acho que isso também tem muita conexão com o trabalho que a gente faz aqui, né? E que muitas vezes eu explico para pessoas, amigos, familiares, com a analogia do clube formador do futebol, né, cara? Então, assim, se você quer ter um craque lá na ponta, internacional e tal... Peneirão, né? Tem que ter peneirão todo ano, milhares de jovens e tal... Então não adianta, é o funil, né? O funil de conversão. Não adianta tu botar 10 na boca do funil, cara, vai chegar 0 no final. Sim. Então não adianta, tem que botar, tem que estimular. E o investidor também tem que entender que é funil. Que vão entrar 200 e vão só sair 5. Sim. Não dá para entrar 200 e sair 200. Sim. E isso às vezes é difícil, né? Para o investidor. Eu vou colocar 1 milhão nesse projeto aqui, vão financiar 40 startups, mas eu que no final quero 40 startups. Não vai ter 40. Na verdade depende muito do estágio que a gente está falando, né? Porque essa jornada é dura, é longa e depende muito do momento que está entrando, né? Quanto antes, maior o risco, é claro, né? Então, assim... vamos lá, o investidor anjo, ele só não tem mais risco do que o próprio empreendedor, né? Sim. São os dois que estão ali. Mas quando a gente está falando já de rodadas mais avançadas, o investidor sabe o que olhar, né? Então, isso também, preparar as startups, ajudá-las a estar mais bem preparado para isso, é um papel importante do ecossistema como um todo, né? Porque... Mas daí o Estado tem que entrar, né? O Estado tem que se envolver, tem que ter dinheiro público. Eu acho que faz sentido, né? Eu acho que não é aí depende muito da política de Estado que se tem, né? Eu acho que se o Estado acredita nisso, que esse é o caminho, ele tem que ver isso como um investimento importante para geração de emprego, geração de renda, o retorno por meio de impostos, coisas do gênero. E o Estado também acho que tem que ajudar, e aí eu não sei se isso entra numa esfera municipal, estadual ou até nacional, de, cara, facilitar a vida do empreendedor nos seus primeiros anos, né, cara? Porque isso eu vejo que empreender... há muitos países onde as facilidades para o empreendedor nos primeiros anos é que, de fato, permitem que aquilo, cara tenha fôlego para administrar todo o investimento, todo o custo que ele precisa fazer, todo o risco que ele está abraçando, e que o Estado seja uma mão bem amiga, né? Assim, porque eu acho que não é só também essa parte de investimento, de recurso, eu acho que é também criar um espaço para ele se desenvolver. E acho que a parte de tributação é bem importante nesse sentido, né? Eu sei que tem países onde, cara, a empresa vai começar a pagar
assim, 2, 3 anos depois, entendendo que, cara, no primeiro ano o cara tá pagando investimento, não tá nem recolhendo ainda grandes lucros, né, aferindo grandes lucros. Então, eu acho que esse tipo de política, mas é aquilo que a gente tá falando, eu acho que também depende de existir uma política de Estado, seja município, né, em qual esfera for, de que, cara, é isso que a gente quer. A gente acredita que o empreendedorismo é um motor fundamental para a prosperidade da nossa região, do nosso país, que seja, e criar todos esses mecanismos favoráveis para se desenvolver, né? Hoje, no dia de hoje exatamente, está se entregando o certificado, não sei se é um certificado, uma carta, um diploma do SC Mais Inovação, que são as prefeituras inovadoras, municípios inovadores. Então são os municípios que criaram a lei de inovação, desenvolveram alguma atividade inovadora e tal. E acho que são 64, se não me engano, eu vi que vão receber nessa primeira leva. Mas a meta do governo do estado, apresentada pelo antigo secretário ainda, eu fui na apresentação, que os 299 municípios de Santa Catarina tenham esse selo, SC Mais Inovação. Que tem que ter lei de inovação, que tem que ter incubadora, aceleradora, um monte de requisitos que eles colocaram, que tem que ser colocado. Para todos os municípios do estado? Para todos os municípios do estado. E aí vem a minha pergunta, que a minha opinião, você já sabe também, né? Mas a minha pergunta para você, se a minha opinião não é todo mundo, né? Não. Isso não é para todo mundo. Não. Será que não fica, quando você começa, vou falar no centro de inovação, né? Nós tínhamos 11 centros de inovação no estado, num projeto que eu concordo que tinha as coisas boas e coisas não tão boas. As coisas não tão boas eram maiores no momento do que as boas. Passou-se para 13, quando Joinville e Florianópolis entram. Nesse momento que Joinville e Florianópolis entram, Caçador e Videira entram também, ficam 15 cidades. E agora são 24. Tem dinheiro para tudo isso? Tem time para tudo isso? Tem startup para tudo isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é uma questão bem numérica para se avaliar inicialmente, né? Bom, a gente sabe que tem município que não paga a própria conta, né? Então, assim, eu acho que isso já... E não é uma situação vivida só por Santa Catarina, né? O Brasil como um todo. A gente já viu uma série de estudos dizendo que, sei lá, acho que não me lembro o número de cabeça, mas é uma porção bem significativa de municípios que não pagam a própria conta, né? Dos seus próprios custos, mediante o recolhimento, né? A arrecadação que faz. Então, eu acho que isso por si só já explica isso, né? Eu acho que quando você quer estimular alguma coisa, aquilo tem que ser possível naquele lugar. Mas se não há mercado, se não há população, tanto para empreender como para ser consumidor, cliente e tal, que a gente sabe que os primeiros clientes vão invariavelmente ser da região, vão ser próximos, não adianta. Então, eu acho que não faz sentido. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que você pode ter ações que estimulem o empreendedorismo e a inovação em todos os municípios, mas eu acho que one size fits all, not at all. E lá em Portugal, vamos fazer essa comparação que é muito legal, porque são parecidos fisicamente, em população, tamanho, né? Certo. Tá claro esses nichos, ou também eles estão dando tiro para tudo que é lado? Cara, isso também foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, um primeiro levantamento que eu tive acesso em Portugal, por exemplo. Em Portugal existiam, não sei se o número permanece, mas acho que não é tão diferente, existiam 183 incubadoras. Sim, eu lembro. Lembra que a gente conversou sobre isso, né? Um ano e pouco atrás. Cara, é demais. E eu conheci algumas incubadoras que, assim, não... Era um coworking, simplesmente, assim, né? E que tinha dificuldade de fazer o que, de fato, uma incubadora deve fazer. Até de fazer com coworking, vai saber. Exato. Exatamente, até para ter ocupação, de fato. Porque são localidades muito pequenas, não tem uma vocação empreendedora clara ali naquela região
Universidade fomentando. Funcione, universidade, né, fomentando e também estimulando isso nos jovens para que eles sejam, né, para que haja sempre novas gerações de empreendedores. Então, eu acho que isso é fundamental, cara. Não adianta, tem certos tipos de iniciativa que você precisa de um número razoável de pessoas em volta para que aquilo se justifique, né? Então, e isso é para o próprio empreendedorismo em si, né? Então, você vai pegar, usando um exemplo um pouco radical, mas para ilustrar isso, cara, eu vou abrir um restaurante marroquino numa cidade de 1.000 habitantes, vai ter população lá para isso? Não. Então essa é a lógica. Existe em volta daquela iniciativa uma população interessada, envolvida, que vai manter aquilo vivo, pulsante? Sim. Então beleza. Vamos fazer esse investimento, vamos desenvolver aquilo. Como, por exemplo, lá em Portugal eu percebo. Porto, Lisboa, algumas outras cidades um pouco maiores, Coimbra, né, Guimarães, Braga, que nem são cidades tão grandes, algumas delas, mas tem isso, tem cidade, tem o ecossistema, tem vocação de negócio e tal. Mas assim, quando a gente teve junto, pensando em algumas coisas dessas, né, quando estivemos lá juntos, lá, né, se você fosse indicar para uma startup, tem o Fundão, né, que se diz uma cidade que tem o maior engenheiro informáticos de Portugal, tem o Eiras Valley, que é o maior parque de engenheiros da Europa, né, o maior número de engenheiros que mora lá. Tem um lugar assim que eu diz, olha, aqui é o melhor lugar para eu ir lá em Portugal? Vamos pegar Porto Lisboa, que é Porto Lisboa, chance certa. Cara, eu acho que não sei, assim, se faz muita diferença de uma para outra, sabe? Porque fundamentalmente você não vai olhar só para aquele mercado. E dentro de Portugal é tudo meio que uma coisa só. Até um assunto que eu tinha lembrado quando a gente estava falando mais cedo sobre Venture Capital, por exemplo, Portugal é parte de um conjunto, né, que é a Comunidade Europeia. Então eu vejo muita startup portuguesa captando dinheiro também fora de Portugal. Isso é muito normal, né? Isso é muito normal. Então, assim, e cara, eles já nascem lá. Quem tem essa mentalidade de crescimento já nasce interagindo com os outros países, já pensando nesse crescimento na Europa, né, como um todo. Então, mas respondendo objetivamente a tua pergunta, pode ter alguma relação com o tipo de mercado que você quer trabalhar, né? Porque, claro, vamos falar, por exemplo, B2C. Cara, Lisboa é uma metrópole, né? Não tenho certeza, mas acho que mais de 3 milhões de... A grande Lisboa acho que mais de 3 milhões. Mais de 3 milhões de pessoas. Então, quem sabe, para um tipo específico de negócio, de startup, essa massa de gente que está concentrada ali talvez faça mais sentido, né? Agora o Porto também, ali, a grande Porto também tem mais de 1 milhão, tem as suas particularidades, a sua vocação, as suas conexões com outros tipos de negócio, outras praças, né, outros mercados europeus. Então não viria muito, não acho que há um melhor do que o outro, assim, né? Eu gosto mais do Porto. Eu vou lá, eu gosto de lá. E acho que lá tem iniciativas muito interessantes. Mas... Você não gosta dos alfacinhas? Não tem nada contra, na verdade, cara. E sendo bem sincero, assim, eu tive pouca oportunidade de conhecer Lisboa. Fui algumas vezes já, mas muito rapidamente. Então eu conheço bem melhor o Porto do que Lisboa, porque é lá onde eu vivo. Mas eu acho que isso... não faz tanta diferença assim. Há 2 anos atrás, quando você saiu, você ia dizer lá onde eu moro. Agora você ia dizer lá onde eu vivo. Nem percebo. É isso. Não, mas tem uma assim, lembrando disso, tem curiosidade mesmo, né? O Sul não tem nada, né? O Sul de Portugal é tão... eu começo a ver algumas coisas lá no Algarve, assim, porque, cara, o Algarve foi tomado pelos britânicos já, né? Eu acho que há algum tempo e cada vez mais consolidado. Mas me parece que é uma região também que vive muito do turismo, mas eu já começo a ver algumas iniciativas. A própria ANGE, que é a Associação de Jovens Empreendedores, tem um escritório lá no Algarve, então já tem feito algumas coisas. Eles têm eu acho que o escritório principal deles é no Porto, mas também estão nessa iniciativa de difundir, de centralizar o trabalho que eles têm feito, e eu vi que eles têm feito algumas coisas já lá no Sul, no Algarve. E cara,
tá muito concentrado nessas duas cidades, com, né, destaque também para alguns outros pontos, né, historicamente, como aqueles que eu já mencionei mais tarde. Mas no sul, não conheço tanta coisa também, assim, específico lá, para aqueles lados, assim, porque é mais, lá acho que funciona mais o turismo de verão específico, especialmente na região do Algarve lá, né? Fora isso também não, confesso que não tenho muita... TXM tinha que ser no Porto? O Thiago tá lá. Eu gosto, cara. Eu gosto do ecossistema lá, assim. Eu acho que a UPTEC faz um bom trabalho, uma das principais incubadoras que tem lá, ligada à Universidade do Porto. Tem a Founders, que eu conheci lá um pessoal. Um dos founders da Founders é um brasileiro, né, o Felipe Costa, que é CEO da InfraSpeak, uma excelente empresa de tecnologia que tem escritório aqui em Floripa, coincidentemente, né? Ele é aqui do Sul também. E, cara, tem coisas bem legais que acontecem lá e é onde eu poderia ajudar mais, com certeza. Tá. Vamos voltar para Florianópolis agora, do nosso relatório aí, que está faltando dinheiro, né, para as startups acontecerem. Não vamos falar da experiência em Portugal, que eu trouxe falar um pouquinho da experiência em Portugal, vamos falar da experiência do Thiago como um todo. Como é que essas empresas vão captar dinheiro? Como é que o Florianópolis pode mudar? Qual é que é a tua perspectiva? O que você acha que pode mudar aqui? A tua experiência lá fora, a tua experiência aqui na TXM. Você falou, a gente tem que ter um funil bem grande, né? Eles disseram, tem que fundar 1.000 startups por ano. Sim. E a gente é orgulhoso, nós catarinenses somos orgulhosos do programa Nascer, que apoia 457 projetos por ano no estado todo, né? Eles falaram 1.000 só em Florianópolis, né? Teria que ter. O que você acha que tem que ser feito? Bom, acho que primeiro a gente tem que fazer eu não sei como está embasado esse número e se ele é possível, né? Porque eu acho que a gente tem que olhar também se o nosso ecossistema local, o que ele tem feito e como ele poderia gerar, só Florianópolis gerar 1.000 por ano, né? Então, se existe massa crítica das universidades, dos programas, de tudo que é possível, ou se vai precisar ainda se construir mais infraestrutura de ecossistema, de incubadora, de pré-incubadora, de aceleradora, o que for. Não tem nem mão de obra, né? Então assim, eu acho que gostaria, por favor, me mande esse relatório para dar uma olhada, porque uma coisa é o que a gente precisa, mas tem que ver se é possível, né, cara? Então, minha startup é coisa por ano, né, cara? Por ano, né? Então, eu acho que o que me parece, cara, porque Venture Capital, o cara é investidor, né, cara? Então, assim, os primeiros investidores ali, o anjo, a gente até percebe ali pessoas que têm, em alguma dose, um desejo de contribuir, de somar, que obviamente não despreza o retorno sobre o investimento, mas que tem um olhar um pouco mais aberto para essa parte de contribuir, de fazer o ecossistema pulsar. Mas o investidor ele tem que olhar boas empresas, né, cara? Acho que é assim. E como é que se forma boas empresas? Cara, tem que nascer bem nascido. As pessoas têm que estar formadas, têm que entender o desafio que tem que entender o que precisa ser feito para estar lá, precisa estar com a casa bem organizada, saber o que o investidor está olhando e fundamentalmente entender se é isso que se quer, como eu disse no começo. Tem muita empresa de tecnologia que não está tão orientada a esse drive startupeiro de ciclos e investidor. Eu conheço empresas bem consolidadas de tecnologia que já me falaram isso. Cara, eu não gosto desse drive startupeiro. Já fizeram M&A, já venderam participação para ter um evento de liquidez e coletar um pouco colher um pouco desse resultado, mas eu vejo que tem pessoas que não... E já vi muito questionamento também sobre isso, sabe? O quanto que isso é exigente, né? De o cara se desdobrar de a cada, 18, 24 meses, ter que estar fazendo uma captação nova e as exigências necessárias para isso, talvez, até por essa maré que recuou um pouco depois de tanto funding que rolou ali na 2021, talvez todo mundo tá olhando um pouco melhor para isso, tá? E eu acho que isso é uma visão muito pessoal minha, tá? Não tenho estudado muito esse assunto,
Mas, particularmente, eu vejo que isso também tem um boom do empreendedorismo, todo mundo querendo empreender, alguns até por necessidade, porque a pandemia foi dura em termos de trabalho, e aí o empreendedorismo acabou sendo o único caminho, mas tem muita, né, tem muita gente que está repensando esse drive startupeiro, assim, sabe? De rodadas, ciclos, velocidade, crescimento, tarará. E olhando, cara, não, poxa, vamos ver, não tem como fazer isso de uma outra maneira, né? E daí, será que nós temos que chegar lá? Porque hoje a gente está vivendo num estado de Santa Catarina que é o estado do plano emprego, né? O governo está colocando a todos Sim. os ventos aí que é a menor taxa de desemprego do mundo. Sim, É Santa Catarina. sim. Então, tem gente para fazer startup? É. Você está em pleno emprego? Esse é um ponto bem importante, eu acho, porque de fato, cara, eu acho que tem muita gente que não tem o que precisa e não está interessado em ter o que precisa para empreender, que a gente sabe que cara, é uma vida bem... Eu quero ser um intraempreendedor, tá? Mas eu quero meu CLTzinho, minha garantia lá. E eu acho que assim, o intraempreendedorismo eu acho ele super valoroso, porque, né, as pessoas Mas não vai virar uma startup isso. Mas não vai virar uma startup, não vai ter as contribuições que, né, um relatório como esse está imaginando. E de fato é difícil. Tanto que a gente vê muita gente empreendendo por necessidade. E uma vez que a necessidade Deixa de existir, o empreendedor também desaparece. Né? Então... Mas é por isso que eu acho que são várias alavancas, né, cara? Dificilmente a gente vai mexer uma coisa e aquilo vai se desdobrar nesse resultado, né? Quando a gente fala assim, olha, se a gente quer esse plano de internacionalização, de atrair mais investidores, a gente tem que gerar só 1.000 startups. Provavelmente o relatório traz outras contribuições nesse sentido. Mas talvez a gente vai ter que fazer os 5 porquês aí também, né, cara? Mas por que precisa de 1.000? O que tá faltando? Quem que vai fazer? Quem que vai financiar? Como que vai estruturar? Em quanto tempo isso vai começar a dar resultado? Porque as coisas também não são assim de uma hora para outra, né? A gente vê que tem muita coisa que acontece hoje que, cara, é fruto de 30 anos de muita gente aí, de figuras que tu até já mencionou aqui. Então é isso. Para chegar nessas linhas também. Eu acho que a gente tem que estar claro se nós queremos chegar. Isso, né? Fundamental. Não dá. É muito lindo, é muito legal, é muito, sabe, glamuroso fazer tudo isso. Mas será que a gente vamos conseguir chegar lá e precisamos chegar lá para ter o sucesso que a gente quer ter? Né? Então, de repente, tem uma outra história, um outro modelo, um modelo melhor, talvez. Até melhor que os outros, mas diferente, nosso. Claro disso, né? Não querer copiar, né, demais, né? Eu acho não precisa ser a Ilha do Silício, não precisa ser a Ilha do Silício. Eu acho esse ponto central. Eu acho que a gente tem muitas coisas boas que já foram feitas aqui que a gente pode ensinar para outros ecossistemas, talvez também, e que talvez o modelo que nós temos aqui, se a gente já exportar isso para outros lugares que estão 30 anos atrás, vamos dizer assim, do que a gente está, né? Pode ser, né? Um trabalho que o Daniel, por exemplo, tem feito por aí, né? Parceiro nosso aí. Está na China agora. Eu acompanhei, mas então, assim, isso também pode ser uma missão importante do que a gente pode ter como, né, como ecossistema local. Mas eu acho que passa muito por isso, cara. Eu na verdade, como a minha mente dentro do mundo do empreendedorismo, da inovação, da gestão, eu acho que tem que estar muito orientada por isso. Qual é o nosso objetivo? A gente quer, isso é um objetivo claro, a gente está afim, é uma missão importante, a gente vai atrás do que precisa ser feito em busca disso, faz sentido, a gente quer, porque senão, cara, beleza, pode ser um caminho indicado, mas que talvez a gente não se reconheça nele, né? E nesse relatório, eu lembro também que se falou muito da força do associativismo, né? Que Santa Catarina é muito associativista, Florianópolis é muito associativista, Associação Comercial, a CAT, CDL, essas todas... A CIF, né? Esses caras são muito associativistas, né? E Santa Catarina é muito associativa. Você acha que as startups estão nesse mundo associativo ou elas só estão ali... E daí eu queria, para nós terminar, porque falta pouco tempo para acabar aqui, chegar nisso, falar com eles lá, né? Qual é a startup lá? Ela está se associando, ela está... deixa eu fazer o meu aqui sozinho, que se você vê isso? Cara,
assim, independentemente do modelo... Porque tem muito assim, tem evento aos montes, né? Sim. Todo dia tem um evento de startup aqui em Sim. Florianópolis, né? Sim. Seja concurso de pitch, quem lava melhor o copo na startup, tudo isso tem isso está acontecendo. Mas isso está transformando ele em associativismo mesmo? Ou simplesmente estou ali pelo retorno que pode me dar? Cara, pelo give back. Pelo retorno que eu quero. Eu acho assim, eventos, né? Antes de falar até do associativismo, que eu acho que é uma coisa maior, eventos. Eu acho que eventos são uma coisa importante para manter a bola rolando, as pessoas se encontrando, mas de um ponto de vista empreendedor, eu acho que a pessoa tem que ter muita clareza qual é o teu papel naquele evento. Porque se você só ficar evento para é network, é ver as pessoas, é ver e ser visto, eu acho que você só vai em evento e trabalha pouco e colhe pouco resultado. Né? E isso vale para, cara, o evento pequenininho, que é um happy hour ali numa terça-feira, até um Web Summit, cara. Sabe? Você tem que entender qual é o teu... Se faz sentido você estar lá. Né? Eu conheço um monte de empreendedor lá em Portugal que não vai no Web Summit. Fala, cara, não faz mais sentido para mim esses dias que eu vou passar lá, o que eu investiria de levar a equipe para lá, de deixar de estar fazendo outras coisas, não faz mais sentido, não vou. Legal, eu vi um vídeo de um humorista português criticando o Web Summit, que o prefeito de Portugal e o governador, sei lá, o primeiro-ministro, quem foram no evento lá, e diz assim, Web Summit, 10 anos já. Ué, somos tudo igual todo ano. Mas eu acho que assim, os eventos, eles têm que ter tem um papel importante na jornada empreendedora, mas você tem que entender qual é o papel dele, né? Eu acho que, independentemente do formato, eu acho que associar-se a um grupo, a uma vertical, alguma coisa, eu acho que sempre é positivo. É difícil, cara, empreender sozinho, né? Eu acho que criar laços com pares, com semelhantes, com pessoas que vão te dar estender a mão para você chegar ao próximo estágio, eu acho que isso tudo é importante. Falando aqui, a minha opinião, empreendedor não existe, né? Empreendedor não existe. Não, acho que não. Tenho certeza que não, né, cara? Assim, é muito difícil, cara. É muito difícil, né? É muito difícil. Empreender é muito difícil, né, cara? Assim, eu acho que a gente tem muito... Durante anos a gente viu aí muito se alardear os 4 ventos, vem empreender, é liberdade e tal. Cara, empreender é super duro, cara. É muito duro. Então, ter gente por perto para te ajudar faz sentido, né? Então, eu acho que independentemente do formato, do tipo, da entidade que você vai procurar, e a gente tem uma série de casos aí que mostram isso e empreendedores que também confirmam isso, né? O quanto foi importante estar vinculado a uma entidade, né? Aquilo que a entidade oferecia e tal. Vai de cada um entender qual é que lhe cabe mais, né? Assim, agora, junto sempre tem... Eu acabei de receber uma mensagem no celular, agora antes de começar, do Jatir, né, que é da Câmara Brasil-Portugal. Né? Então tá na Câmara é importante, porque faz as viagens para lá e tal. Então acho que o Social Civil também tem isso também, né? Ajuda também essa internacionalização, né? Sim. Cara, assim como eu falei dos eventos, eu acho que todos esses movimentos você tem que ter uma clareza do porquê que você está fazendo aquilo e quais são os teus objetivos. Com toda certeza, né? Então, assim, eu, por exemplo, e a gente vai criando essas conexões a partir dos nossos movimentos. Eu estando aqui, conheci o Jatir, estando em Portugal, o Jatir me apresentou uma outra pessoa, e essa outra pessoa já fui agora recentemente tomar um café, e quem sabe sai negócio. Cara, então assim, a gente tem que estar em movimento e para as coisas acontecer, né? Sentado no sofá, com a bunda na cadeira, eu te garanto que nada vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Então assim, tem que estar na rua, tem que estar se mexendo, porque é só assim que as coisas vão acontecer. Aí cada um vai encontrar o seu melhor jeito de fazer isso, a sua entidade, o seu caminho, mas tem que estar claro como que isso se conecta com a tua missão, com o teu objetivo ali dentro daquela... Porque é muito fácil, cara... se deixar conduzir, porque tudo é legal, tudo é interessante, mas, cara, o foco, né, o foco é uma coisa que é extremamente importante, especialmente quando está começando, para que você consiga avançar nesses primeiros degraus que são importantes para validar o teu negócio, para começar a ter os primeiros clientes, entender qual é o canal, qual é o mercado, qual é o tipo de cliente que você está querendo atender,
e mais rapidamente conseguir avançar, né? Para estabilizar, vamos dizer assim, essa clareza de qual é o teu caminho como empreendedor. Bom, o Cris e o Odolir não tiveram aqui, né? Perderam, né? Perderam de estar aqui, né? Que pena, queria dar um abraço pra eles. Mas assim, o pessoal viu aí nessa nossa horinha, né? Que o nosso MesaCast tem 1 hora de duração. Faltam aí 2 ou 3 minutos para acabar essa nossa hora de falação aí. E eu queria que você deixasse a tua mensagem aqui de Portugal, do Brasil, para esse empreendedor que está aí. Com quem a gente está falando? A B12 Educação não fala com aquele empreendedor que está começando, é aquele que já começou e quer dar o próximo passo. Como é que ele vai dar esse próximo passo para sair do país? Cara, primeiro entenda por que você está fazendo isso. Faz sentido? Está no momento certo? Você já está consolidado o mercado, as conquistas que você desejava enquanto empreendedor, empresário no mercado, que você, né, seja local, regional ou mesmo nacional do Brasil, você já conquistou tudo que você tem que conquistar aqui? Porque às vezes as pessoas vivem essa intenção, né, esse desejo, nossa, de ter um escritório fora, ter cliente fora, e muitas vezes isso é muito mais movido por uma vaidade do que propriamente por algo que faz sentido dentro do percurso. Tem que fazer sentido, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, cara. Então, assim, existe lá um mercado potencial, você percebe que existe algum player lá que está fazendo um trabalho que está deixando um espaço que você poderia atender melhor e que isso faz parte dentro da tua jornada, porque mesmo Portugal, com todas as semelhanças e tudo que a gente compartilhou de história com o país, são mercados muito diferentes, né? E eu já vi bastante gente bater e voltar nos dois sentidos, daqui para lá e de lá para cá também. Gente grande, gente com recurso e que acabou, né, se dando muito mal por não entender de fato o que iria encontrar e quase. Sonai teve aqui, né, e voltou. Eu não conheço o case, mas eu ouvi falar de pessoas de lá que a Sonai, né, que é um dos maiores grupos empresariais de Portugal, teve no Brasil e esbarrou em questões culturais, assim, às vezes de parcelamento de pagamento, sabe? Que é uma coisa que lá não tem e aqui é básico. Cheque predatado. É necessário. Então, às vezes são essas diferenças que inviabilizam o seu modelo, né? Então, cara, tem que conhecer e tem que fazer sentido, né? Mas agora dá pra pagar com Pix em Portugal, né? Tá, já tem muita coisa lá que dá pra pagar com Pix, cara. Muita coisa. No continente dá pra pagar com Pix. Tem farmácias, deve ter bastante coisa, cara, que dá pra pagar com Pix lá. E, cara, eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem que ser um movimento que faça sentido, você tem que estar preparado para isso, porque é desafiador, né? Esse crescimento. Pensa em como você vai se associar com pessoas locais, porque isso vai baixar muros, isso vai aproximar com outros players. E se eu puder ajudar de alguma maneira, me procure. Tá, onde é que eu acho o Thiago mesmo? Pode procurar nas redes sociais, se quiser, me mandar um e-mail. Thiago Matoso. Thiago Matoso no Instagram, no LinkedIn, Thiago sem H, Matoso com 2 T's e 1 Z, provavelmente eu sou o único. É só me dar um oi e vamos conversar. Então tá, pessoal, muito obrigado. Hoje foi um MesaCast diferente, né? A gente se propôs, quando eu, o Odolir e o Cristiano conversamos, era que o MesaCast fosse sempre ao vivo, para que as pessoas pudessem interagir, pudessem falar. Fizemos um aqui até com comilança, né? Que no final o pessoal comeu uma carninha e tal. Esse é um dos planos para o ano que vem, fazer coisas diferentes e tal. Mas esse não foi. Esse foi gravado, mas está passando no horário do ao vivo, né? Porque estamos terminando o ano, é o último, né? É o 14º podcast da B12, legal, 14º, já começamos com uma ideia só, estamos aqui, Felipe, já deu 1 hora aí, Felipe? Não. Falta quanto ainda? Faltam 7 minutos ainda, mas não vamos usar esses 7 minutos aí, senão o pessoal vai Vou encher linguiça. Vamos incomodar o Thiago aí. Tá. Obrigado aí, pessoal, feliz ano novo, né? Tudo de bom para vocês aí. B12 ano que vem, o B12 ano que vem, o Chris pediu para falar isso e tal. B12 ano que vem vai vir com mais coisas, não só com o podcast. O podcast foi uma ideia para nós vendermos uma ideia para aquilo que eu falei para o Thiago agora há pouco, né? Que nós não queremos pegar aquele empreendedor que é o pré-incubado, de ação, é aquele que já passou por isso, que já está com a sua empresa aí há 1 ano, 2, pedalando e precisa dar mais um passo, e a gente quer ajudar com essa vitamina B12
para ele dar esse próximo passo. Então, ano que vem deve vir aí cursos, treinamento, formação, trazer pessoas aqui para discutir um pouquinho o que a CB12 pode fazer por você aí que está nos assistindo, está vendo nosso podcast, nosso MesaCast aqui. Obrigado, Thiago. Tamo junto aí. A gente ainda vai gravar mais um podcast hoje, né? Bora, vamos lá. Obrigado, pessoal. Mandem perguntas, depois a gente responde aí, como o Saulo prometeu. E é isso. A gente está aqui sempre para somar e ajudar os empreendedores que estão nessa jornada que é dura, mas é maravilhosa. Então tá, MesaCast 14, acabando agora, 6 minutos antes do prazo. Desculpa aí. Valeu.